Então vamos lá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 138, Pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que, por vezes, chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Sempre inclinado a destacar-se dos círculos do bem, que ainda lhe não pertence de modo substancial, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singularidades, não, desculpe, essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência, e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Bom, essa página, para mim, se resume a uma palavra, né, que seria humildade. Acho que Paulo, quando fez essa afirmativa, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, ele está ali colocando para nós, né, para o nosso entendimento, que todo trabalho é valoroso, todo trabalho tem seu mérito, mas Deus está acima de tudo. E aí Emmanuel comenta isso, né, de forma muito clara, que o trabalho que nós possamos realizar tem sua importância, tem sua relevância, mas a gente não pode esquecer em momento algum que Deus está acima de tudo e que se esse trabalho que nós realizamos, né, que nós conseguimos realizar, também tem ali a permissão divina, acima de tudo, né, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de estarmos encarnados aqui, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade da melhor forma e exercitando, né, essa humildade em tudo que a gente realiza. Eu achei linda a página, muito obrigada, Vera. Obrigada, Cláudia. Vamos agora nos preparar para a prece. Eu vou convidar todos que pensem nas pessoas que querem beneficiar, mas pensar, assim, com convicção de que elas serão atendidas de acordo com as suas necessidades, né? Pensem bem nelas. Então, vamos pensar em Jesus, que é o nosso mestre querido. Jesus querido, aqui estamos nós, Senhor, nessa noite de segunda-feira,
mais uma vez reunidos para ouvir as lições que o Senhor permitiu que chegassem até nós. Estamos agradecidos e felizes. Felizes por estarmos juntos, por estarmos compartilhando desses momentos tão enriquecedores. Felizes, Senhor, porque temos essa oportunidade, porque o Senhor nos permite estar aqui nesse momento. E rogamos o seu coração amoroso, Senhor, por todo o nosso grupo, nossa casa espírita, por todos aqueles que passam no momento por dores, por perdas, que sofrem, mas que essas pessoas que estão nessa fase de sofrimento, de dor, de perda, não se esqueçam de que sempre podem contar com o amor de Deus, com o amor de Jesus, que serão amparadas, consoladas. Que Deus as ampare sempre. Nós pedimos, Senhor Jesus, por aqueles nossos irmãos que vêm desencarnando a cada dia por causa dessa enfermidade tão terrível. E pedimos pelos seus familiares, por todos que sofrem essa perda, e rogamos ao seu coração amoroso, mais uma vez, Senhor, e sempre, por aqueles que estão trabalhando na luta para vencer esse ataque, para os profissionais da saúde, os pesquisadores, por todos que estão trabalhando, Senhor. E rogamos, Mestre amado, que a sua paz penetre os nossos corações, alcance todos os nossos lares, e que todos nós, Senhor, onde quer que estivermos, por onde quer que formos, Senhor, sejamos sempre portadores de esperança, de paz, como espíritas que buscam viver as lições que vêm do alto. Muito obrigada, Jesus amado, que a sua paz se alcance todos os corações e envolva a nossa querida Salete, que será a oradora da noite de hoje, que ela seja inspirada, Senhor. Muito obrigada, mestre amado. Graças a Deus. Tá bom, gente. Então, a gente vai... Quem não conhece Salete aí, levanta a mão. Todo mundo conhece Salete, né, Salete? Mas eu vou dizer assim mesmo, a Salete é a diretora de evangelização, trabalha lá com as crianças, né, trabalhando na evangelização. Os pais que por acaso estão aqui, né, sabem que tem essa oportunidade bendita para os seus filhos, né? Também eles recebem a sua reunião, né? Muito bem. Então, Salete, você tem a palavra com você. Obrigada, Vera. Eu, a Jandira, tantos outros lá. Eu ia perguntar se poderia projetar a... Será que o João Emílio pode projetar o capítulo 6? Do Evangelho? Só que desde o item 5. E queria dizer também para, ainda dentro dessa prece que a Vera fez, que a gente realmente possa, na noite de hoje, sentirmos em nossos lares o amparo de Jesus para uma noite de estudo, de esforços para recebermos a mensagem consoladora do Espiritismo, que ele rogou a Deus que enviasse, que nós nos sintamos vinculados a esse trabalho da agremiação, do Boa Nova, de divulgação do Evangelho, e a gente se sinta bem pelo contato com essa mensagem, né? Que a gente possa se iluminar com essas instruções que nós vamos ver hoje. Precisa se repercutir no nosso processo de iluminação íntima, né? Eu queria perguntar se o João Emílio pode, então, projetar para mim. Você pode, João? Desculpa, devia ter pedido antes, né? Eu estou baixando aqui, eu estou com outro computador.
Ou eu não sei se o Vanderlei, não sei, para quem for mais fácil. Quando a Sônia chegar, fica mais fácil, mas por enquanto eu vou... O Vanderlei pode fazer, João, que você está João. Ele está de porteiro, Obrigado, né? porque autorizar e projetar é um pouco complicado. Tá, obrigada, desculpa. O Vanderlei, embora eu hoje vá fazer... O tema do nosso estudo seja o item 8 do capítulo 6, que se intitula O Cristo Consolador, e que no fim desse capítulo, a parte das instruções dos espíritos começam no item 5 e terminam no item 8. As últimas reuniões trataram desses itens a partir do 5, né? E hoje a gente termina esse capítulo com o item 8. Mas eu ia pedir, Vanderlei, se pudesse projetar o 5, o 6, o 7 e depois o 8. Deu? Ok. Por favor. Esse é o quinto. Isso é É o Cristo Consolador, né? Sim. Capítulo 6, Instrução dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Bom, então, enquanto o Vanderlei prepara... É o item 5, né? É o item 5. Já está na hora. Eu vou passar aí. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler todos esses itens. Eles são pequenos, mas vai ser uma leitura assim, robusta. E que, nesse momento, nós possamos sentir a beleza dessas instruções que estão no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E elas já foram trabalhadas nas últimas reuniões públicas. Advento do Espírito de verdade. Acho que só precisa fechar o som, Vanderlei, para não dar eco. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos, peraí que eu me perdi. Ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai.
sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nela se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Bom, essas palavras belíssimas, parece uma poesia, né? Elas trazem muitos pontos para se refletir. E, no início, nos parece, fica muito claro que essa instrução vem, de novo, trazer a ideia de que Deus é bom, que Deus é grande, que faz germinem as plantas, que se levantem as ondas, é o nosso Pai Criador, reforçando essa crença em Deus, um Pai bom, um Pai justo, que faz com que as ondas se levantem, que as plantas germinem, porque é essa inteligência suprema que está por trás das leis que sustentam a harmonia do universo, as leis físicas, né? E que o Cristo veio, revelou a doutrina divinal como um ceifeiro, mas que o que aconteceu? Que como o Deus, esse nosso Pai Criador, tem leis sábias que sustentam a harmonia do universo, as leis físicas, ele não deixaria de ter leis morais que nos apontam o que se deve e o que não se deve fazer, a direção da felicidade verdadeira. E o Cristo vem para revelar essa doutrina divina. Mas o que ele diz aqui? Não, peraí, só mais um. É isso aí. E ainda disse: vinde a mim todos vós que sofreis, né? No sentido de, dando a entender que esse sofrimento era justamente porque não caminhávamos, quando o homem não caminha em direção ao cumprimento dessa lei divina, que está escrita na nossa consciência. Mas fica claro aqui que os homens ingratos se afastaram do caminho reto que conduz ao reino de meu Pai. E a gente viu que sempre vê que o reino de Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. As leis estão dentro de nós. E as virtudes que foram colocadas em germen por Deus estão dentro de nós. Bem como dentro de nós também temos potências que nos possibilitam, uma delas, a vontade de desenvolver essas virtudes, de empregar a vontade para ir ao encontro com sacrifícios, com esforços para o amadurecimento moral e encontro de cumprir essas leis. Ele diz que os homens fizeram ao contrário, se afastaram desse caminho de cumprimento dessa lei, desse entendimento que o Cristo trouxe de uma maneira tão clara, né, de tão harmoniosa, por ser um espírito que atendeu por completo, se identificando com Deus, fazendo a sua vontade e se tornando perfeito. E vindo por amor nos mostrar esse caminho. E ele coloca que Deus não quer aniquilar essa raça humana, mas quer ajudar mortos e vivos, e um ponto importante é que mortos segundo a carne, mas no sentido de mortos segundo o entendimento dessas leis de Deus, né?
E ele convoca, então, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Aí abaixo, ele pede para orar e para crer, e se dirige especificamente aos espíritas, que receberam essa revelação, esse consolo, o entendimento e a explicação clara dos 5 princípios básicos, né? Da crença em Deus, da crença da imortalidade da alma, esses 2 pontos que fundamentam, pontos principais da doutrina que o Cristo veio trazer, que é a crença nesse Pai bom e justo e a crença absoluta de que a vida continua. Nós somos espíritos imortais criados por Deus. Não vamos terminar com a morte, a falência do nosso corpo físico. E diz ainda que no cristianismo se encontram todas essas verdades, né? Amar é o primeiro ensinamento. E a instrução, a busca, o interesse para saber o que se deve, o que não se deve fazer, que é o bem ou o mal, é o segundo. E confirma que nada perece, que vozes vos clamam. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da piedade. Nada perece porque o homem não morre, o espírito não morre. Então, vamos supor que esse trecho, além de tantas reflexões que ficaríamos aqui desenvolvendo, esse item 5 veio trazer a comunicabilidade dos espíritos, a bondade de Jesus de perceber como nos encontrávamos ingratos e que ainda assim enviou, permite que se cheguem muitas instruções de espíritos superiores, mesmo depois, com o espiritismo, e mesmo depois do espiritismo, como nós vemos lá na advertência aos jovens de boa vontade, no prefácio do livro Tragédia de Santa Maria, ditado a Ivone por Bezerra de Menezes, em que ele também destaca que, vendo uma sociedade de jovens se desviando com escolas, com instituições religiosas amornecidas, assim como Paulo também fala isso, Emmanuel também fala isso no prefácio do Paulo Estevão, escolas despreocupadas da instrução moral e lares também invadidos pelos modismos, pelas ideias materialistas, jovens se desviavam e eles rogaram, os paladinos do Senhor, preocupados com essa geração que reencarnava, roga a Jesus, e ele envia luzes novas, que a gente até pode considerar que foram todos esses livros que Chico recebeu, mais de 400 de instruções e de muitos ensinamentos. Então, vamos agora para o item. Então, vamos considerar que a comunicabilidade entre os espíritos foi uma bênção, um amparo de Jesus na misericórdia de Deus. Vamos ver nos 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos
nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe, os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos. Cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito de Verdade, 1861. Bom, mas esse trecho lindíssimo, parece que ele já está se dirigindo a espíritos que aceitaram aquelas orientações que ele disse acima. Como se já espíritos que amadurecidos se identificaram com essas instruções que vieram de espíritos superiores, como que sedentos de um caminho novo para a própria vida, como que cansados de jornadas infelizes pelas nossas escolhas equivocadas, iludidas, como se após a entrega, o encontro, mais uma vez, com a mensagem que vem de Jesus, porque lendo aqueles clássicos da era cristã, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, o Paulo Estevão, a gente pode observar que naquela época, embora Jesus precisasse falar por parábolas, porque muitos ainda não podiam compreender por serem imaturos, muitos compreenderam, já estavam amadurecidos, buscaram aquelas orientações para a sua própria vida e venceram o homem velho que traziam, já puderam compreender. Mas acima a gente vê que ele envia de novo essas mensagens, compadecido do nosso afastamento da doutrina divinal que ele veio trazer, né? E aqui, nesse item, interessante, é como se ele já dissesse para esses que se integraram, que se dispuseram, que se sensibilizaram com essas orientações firmes, que se decidiram a estudar, a compreender, e até, principalmente, a viver, trazendo esses ensinamentos para a vida, deixando claro que não será um caminho fácil, né? Mas trazendo uma lição sublime de resignação. Parece que a mensagem desse item 6 é: sejam resignados. E resignação, nós ficamos pensando que é o oposto da revolta, da nossa rebeldia, da nossa negação da verdade, da nossa dureza de coração em querer sempre que seja feita a nossa visão, a nossa opinião, e o desejo de afastamento de uma visão superior que o Cristo veio trazer, ser de Deus, né? E essa resignação também nos traz um sentido íntimo de buscar Deus dentro de nós, de se perguntar o que será que Deus quer que eu faça nessa situação, como a gente vê lá no Renúncia, de trazer aquela situação aflitiva ou de dúvida para o íntimo, buscando naturalmente, ou com esforços, ou numa postura de
de educação íntima, isso é o que eu estou querendo, mas o que será o certo? Isso é o que eu sinto o meu impulso estar me inclinando a fazer. Mas será que isso é que é para ser? Será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus me criou para ainda me colocar assim? E parece que a orientação aqui é resignação. As situações virão de prova, de desafio, de dor, de resposta do mundo, de dificuldades, mesmo para aquele que está lutando com sinceridade para fazer, para implantar esse reino de Deus. E a mensagem é: nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Então, uma resignação diante na situação, encarnado ou desencarnado, diante das dificuldades, e principalmente reencarnado, né? Quando as lutas vão estar imensas na prova de que se a gente aprendeu mesmo ou não, de que a gente tenha fé nessa vida futura, de que a gente confie, que se a gente está querendo se melhorar, acertar, Deus não vai nos desamparar, não desampara nenhum filho seu, né? Principalmente aquele que deseja acertar. E dizendo ainda que continue, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor de véspera, o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, como se Jesus, de fato, não nos abandona, principalmente naqueles momentos em que nos recolhemos, fazemos o trabalho íntimo de autoconhecimento, procurando reconhecer se estamos vigiando o nosso objetivo de vida aqui na Terra, qual o sentido que estamos dando à nossa vida, como se Jesus estivesse conosco, intimamente, nos amparando nessa reflexão profunda sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. Então, vamos considerar que esse item 6 nos trouxe a orientação de resignação. Então, vamos lá. Tenho que ir embora, né? 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho amado para vos instruir e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Interessante, né? Porque nessa, ainda parece que a gente recebe essa mensagem consoladora de Jesus como médico das almas, porque ele mesmo disse que não veio curar os corpos, mas curar as almas, com esse lenitivo sublime que é a orientação do que Deus aguarda de nós,
de todos os exemplos claros, porque ele foi a expressão máxima de pureza do cumprimento, expressão máxima do cumprimento dessa lei de Deus. E diz que os fracos e os sofredores, os enfermos, eram os filhos prediletos. Venham salvá-los. Salvá-los de quê? Da pobreza? Da enfermidade? Da fraqueza na sociedade? Mas como, se ele próprio disse que não veio? Ele mesmo nasceu numa manjedoura, com uma prova de humildade imensa. Ele mesmo disse que não veio curar os corpos, trazia o remédio que há de nos curar das doenças profundas que nós sabemos, filhas todas, essas imperfeições do egoísmo, verme roedor da nossa sociedade, e que tem dentro da gente ainda alimentando o nosso homem velho, ainda acumulando o mal. Onde se baseiam as tentações para as nossas paixões e os nossos vícios que já acalentamos há tanto tempo? Ele realmente veio trazer uma mensagem consoladora, libertadora desses nossos hábitos enraizados de tanto tempo. E que nós próprios, aí sim, né? Deus nos deu livre-arbítrio e Jesus respeita, como muitas vezes ele respeitou, deixou claro no Evangelho, quando aquele mancebo rico foi perguntar a ele o que ele tinha que fazer, o que é que vejo na lei, o que diz nela? E ele diz a lei toda de cor. Eu já faço isso. Jesus observa, então vem comigo para esse trabalho de divulgação, larga tudo que você tem e vem. E ele fica triste porque ele não se sentiu inclinado a largar tudo. Naquele momento, ele agradece, né, se afasta, que ele não podia largar tudo que ele tinha para ir com Jesus nesse trabalho que Jesus veio fazer, que os outros discípulos estavam com ele. Um trabalho de evangelização, de divulgar esses ensinamentos, a boa nova de Deus, notícias boas de Deus. Mas Jesus não foi atrás dele. Então, você tem que vir sim, né? Mostrando que o Cristo e a possibilidade que Deus nos dá de livre-arbítrio é real, a gente pode escolher. Até quando a gente não aguentar mais de tanta dor, né? E ele coloca, vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Mas esse movimento de ir ao Cristo, compreendendo que a sua mensagem é libertadora, deverá vir de um interesse profundo de cada um de nós, né? E não uma barganha, fico pensando nisso, né? E não um desejo superficial, e não uma atitude de fachada nossa. Ela, de fato, tem que ser buscada cada vez de maneira mais profunda, né? Ele ainda indica que a gente não busque essa força para a gente se sentir desoprimido, aliviado e consolado no mundo, porque o mundo é impotente para dar. Por que é impotente para dar? Porque o mundo faz as suas escolhas, tem feito as suas escolhas de felicidade com base numa vida materialista, sedimentando as suas escolhas numa vida que acaba na morte do corpo. Morreu, acabou, vou aproveitar agora tudo que eu posso fazer. Eu não existi antes, e é uma bobagem essa coisa de falar que eu existo depois. Às vezes a gente pode até colocar que acredita que a gente teve outras vidas, e que acredita que a gente vai continuar existindo, mas que isso não muda a nossa visão do que é o mais valoroso na nossa vida. Esses princípios até são aceitos, mas sem reflexão. São aceitos no aspecto de uma maneira superficial, mas sem operar mudanças profundas na gente mesmo, né? E ele diz que Deus dirige um supremo apelo
aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, escutai o Espiritismo que traz todas essas 1019, 1018 questões, em toda a sua codificação explicada, comprovada, trazida por outros espíritos, organizada por Kardec, de todas as lições e orientações que nós encontramos ali, e com respostas, como Kardec próprio percebeu quando se deparou com aqueles fenômenos, e com aquelas respostas quando ele levou na época das mesas girantes, que eram respostas que traziam um entendimento sobre as questões, grandes questões que assolavam a humanidade inteira, das dores da humanidade, né? E diz uma coisa, né? A incredulidade, ora, até mesmo no culto esse domingo a gente conversou sobre isso aqui em casa. O que é incredulidade? Se eu conheço uma orientação, uma lei, mas mas não é bem assim. Não, mas é esse entendimento que se deve, não se deve fazer, não, mas nessa situação não é bem. Isso parece isso é uma incredulidade. A gente não crê de fato, né? A gente acredita na maneira como a gente quer acreditar. Então, ele está dizendo aqui para escutar o Espiritismo, extirpar das nossas almas doloridas, porque a gente já vem sofrendo, a gente já tem dores pelas nossas escolhas equivocadas de uma visão materialista, a gente extirpar com o entendimento de uma visão superior da vida que o Cristo trouxe à Terra, a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade, e que são monstros que sugam o nosso mais puro sangue e nos abrem chagas quase mortais, né? Quase sempre. Não mortais do nosso espírito, porque somos imortais, mas mortais desse homem novo que pode surgir dentro de nós. Nós favorecemos o homem velho, que impede o nascimento de um homem novo, que vai matando a possibilidade do homem novo surgir. E aí ele encerra que no futuro humildes e submissos ao Criador, ou seja, submissos a, puxa, eu estou tendo essa vontade, né? Mas qual será a vontade de Deus? Submissos nesse sentido, não de anulados, porque em nenhum momento as provas de que Deus existe, a bondade de Deus, nos mostram que ele quer alguém anulado, sem brilho, não. Ele mesmo deixou que nós construíssemos a própria felicidade, a nossa. Deus vai deixando a cada vida, a cada encarnação, com a possibilidade de escolha, que nós próprios escolhamos ir em sua direção. E ainda nos manda Jesus para que não fique obscura essa direção, esse roteiro, né? Submissos no sentido de realmente a verdadeira glorificação. Nossa, mas é verdade, como Deus é bom. Olha essa abelha fazendo a colmeia, como pode uma abelha nesses cálculos impressionantes? Olha quanta prova na natureza que a gente tem, que tem uma inteligência suprema por trás. E olha como Deus nos aguarda a nós mesmos querermos dobrar, nos sanear intimamente, extirpar de nós toda mazela que vem obscurecendo tudo que nós podemos ser, porque nós podemos ser muito aos olhos de Deus. Somos criaturas dele. E é óbvio que em todos os sinais da vida nós sentimos essa crença que Deus tem em nós. Mas nós não nos submetemos, né? Muitas vezes a essa vontade do Criador. Ele está dizendo para sermos dóceis aos Espíritos do Senhor. Do contrário, somos rebeldes. Para invocá-los do fundo do nosso coração. Nós temos essa possibilidade de pedir ajuda, de orar, de pedir auxílio, de rogarmos aos espíritos bons do Senhor que trabalham na Terra com esse objetivo, que têm essa intenção, que se aproximam dos hospitais,
que se aproximam dos presídios, que se aproximam de várias instituições, em cada rua, em cada avenida, em cada estado, cada bairro. Existem trabalhadores do Cristo, espíritos abnegados a serviço. Existem os maus, atraídos pela nossa própria dificuldade, pelas nossas próprias paixões, mas existem os bons, e ele nos orienta a invocá-lo do fundo dos nossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Vamos ao 8, então. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder... Peraí, é o 8? Já é o 8. Deixa eu só botar mais um item, uma observação que tem no 7, é que no 7, essa voz, essa orientação também nos incita à caridade, né? E diz que se quando... Cadê? Escutai-o. Peraí. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Que interessante, né? Se Jesus é o nosso guia e modelo, eu nunca sei o que vem, se é modelo e guia ou guia e modelo. Não sei como Kardec coloca lá, eu sempre troco a ordem, eu acho. É guia e modelo. Guia e modelo. Acho que eu vou decorar porque o G vem primeiro que o M no alfabeto. Exatamente, foi assim que eu decorei. Se Jesus é o nosso guia e modelo, se ele é o governador dessa terra, se antes da terra ser criada ele já era perfeito, já era um filho impressionante de Deus, que, como a gente diz no maternal, Jesus gostava muito de fazer a vontade de Deus, né? Se ele próprio participou com todo carinho, com todo cuidado, como a gente vê lá no A Caminho da Luz, da formação dessa própria escola bendita que nos recebe há tanto tempo, que é o planeta Terra, essa casa bonita, essa casa azul, né? Se ele diz que os fracos, os sofredores e os enfermos são os seus filhos prediletos, quem tem sido os nossos filhos prediletos, né? Onde será que nós estamos investindo as nossas fichas, o nosso tempo, a nossa inteligência? Para que direção nós estamos dirigindo, nós estamos encaminhando os nossos mais profundos anseios? Porque os sofredores, os enfermos, os fracos não têm ibope. Muitas vezes, quase sempre não tem. E que tipo de fraqueza, sofrimento e enfermidade é essa? Será que são só as que limitam o corpo? É muito bom a gente cooperar, de poder ajudar com um prato de comida, com uma roupa, com a possibilidade de um emprego, fazendo todos os esforços e usando nossa inteligência nos cargos que ocupamos, no nosso nível de círculo de relação, poder colaborar. Mas é muito bom também, é uma grande bênção para a gente também poder colaborar com o conhecimento que liberta. É bom a gente, às vezes, ouvir, como nós ouvimos agora, nesse caso Lício, que a gente está estudando lá, um jovem que vai pedir ajuda numa casa espírita, encontra orientação e diz: eu não sabia nada disso. Estava com a alma em frangalhos. E se coloca: eu não sabia dessas coisas. Então a gente vê que esse alimento que o Cristo veio trazer, que é a orientação do roteiro
do caminho certo a seguir. Salva vidas, né? Ilumina o íntimo das criaturas, desperta para os deveres e faz secar feridas com a mudança, com a modificação da atitude, com a renovação de uma atitude. Isso que a gente vê aí no 7, que é uma conduta e a fé nessas orientações, nessa palavra e nesses espíritos que vêm consolar a Terra. Então, agora, nós vamos ao item 8, que é o item de hoje. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Então, Wanderley, volta lá no início, por favor. Tem pouco tempo, mas eu acho que vai dar. Então, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Interessante isso. Deus consola, ele ampara, ele sustenta todas as criaturas, todos os espíritos que ele criou. Porque nós, os espíritos de Deus, fomos criados pelo seu amor. É impressionante isso, né? Com certeza, alguém deve, em algum momento, ter se lembrado de quando criança, ou algum momento, mas por que não existe? O que será essas perguntas que borbulham? O que será que Deus nos criou por amor? Ele quis nos criar, que coisa mais interessante, que coisa isso forte, né? A gente existe pela vontade de um Pai Supremo, da causa primária de todas as coisas, de um Pai Criador absolutamente poderoso, a força maior que existe em todo o universo. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Ele cobre toda a terra e todo o universo, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A lágrima é uma dor sentida, né? Chorada. E se esses aflitos pedem força a Deus, que é bem-aventurados os aflitos, quem pede força para passar está com uma postura humilde, né? Está com uma postura desejosa de aprender. Não está revoltado, indignado, botando a mão na cintura, subindo no caixote. E são muitas pessoas que sofrem. Tem martírios que nós não podemos imaginar, mesmo nas pessoas que têm dinheiro, como nós vimos antes. São muitas situações de sofrimento em mães, em filhos, em pessoas à frente de grandes responsabilidades, em pessoas que passam por grandes privações.
Mas interessante, pensemos assim, que nós todos somos filhos de Deus e não passamos pelas situações sem um direito de as lágrimas rolando a termos um bálsamo vindo de um Pai Criador, que não deixa de nos sustentar. Mas desde que nos sintamos com essa certeza, é uma postura diferente. É diferente a gente achar, o que é isso? Esqueceu de mim? Ah, isso não. Ah, agora chega. Isso eu não posso. São falas e temperamentos, são posições nossas que não se coadunam, não se encontram dentro dessa postura de humildade, que se volta para Deus com humildade, rogando ajuda. Porque se a gente roga, se a nossa lágrima rola e a gente se volta para Deus, Ele tem um bálsamo que nos consola. Nós não podemos negar isso. Com certeza, muitos têm exemplos disso na vida. Ele continua dizendo que a abnegação, que é ir além do dever, e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. O que seria abnegação a quê? Abnegação e devotamento a quê? A um filho, a uma carreira, a um corpo, a uma casa, a um cargo. Que abnegação e devotamento são esses que significam uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo? Ele ainda diz que a sabedoria humana reside nessas duas palavras e que possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Então, nos faz pensar que ele diz aqui, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque delas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem, que esse devotamento e essa abnegação, elas nos apontam a direção da integração do nosso íntimo a essa vontade de Deus. Porque tudo que nós temos na vida, se Deus nos deu as pessoas, a família em que nascemos, um corpo que nós possuímos, as possibilidades, os recursos de nós nos desenvolvermos, o encontro com a possibilidade do desenvolvimento intelectual, a chegada da possibilidade de nós termos desenvolvimento, instruções morais para nos desenvolvermos moralmente, a possibilidade de termos uma profissão, uma formação, a possibilidade de convivência com um grupo ou uma família que formamos, da família que viemos, ou um grupo no trabalho, um lugar, um bairro onde vivemos, uma cidade na qual residimos, um país onde nascemos, um continente de que fazemos parte, uma terra que nos aguarda. O que será que Deus espera de nós? Devotamento e abnegação em relação a quê? Eu acho que o que um lar precisa, o que uma cidade precisa, o que um grupo necessitaria de melhor era ter um coração que procurasse fazer o melhor dentro das ideias da visão superior da vida. Devotamento e abnegação, a domarmos essas nossas más inclinações e cada vez mais procurarmos desenvolver essas virtudes pautadas no bem, que vão ajudar muito aos que nos rodeiam, mas principalmente a nós mesmos. Devotamento e abnegação a combater cada dia que amanhece para nós o egoísmo, o orgulho que não nos permite vermos, a vaidade que nos ofusca os olhos, e que elas todas fazem isso que eles colocaram aqui, ó. Em vez de clamarem contra suas dores,
contra os sofrimentos morais que neste mundo cabem em partilha, né? Os espíritos sofredores poderiam compreender essa verdade, possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Então, talvez o que a gente tenha de melhor para oferecer não seja a nossa violência, a nossa agressividade, a nossa indignação, né? Seja um devotamento a ter uma compreensão superior da vida. Seja que a gente vá além do dever para buscar dentro de nós, e num estudo que o homem inteligente, sábio, estuda as leis da matéria. Um homem de bem estuda e pratica as leis de Deus. Se Kardec viu que naquelas respostas que estão lá no Livro dos Espíritos, nessas 4 partes do Livro dos Espíritos, onde a terceira esmiuça cada lei, né, que foi uma divisão apenas metodológica, né, não foi metodológica que foi usada lá, mas uma visão só para a gente, uma divisão das leis para que a gente compreendesse melhor, justamente porque ela traz orientações de que nós viveríamos muito mais felizes, muito menos iludidos que estamos na matéria, aprisionados com visão, com um horizonte tão pequenino. E diz aqui que se devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, se a gente vai em busca com devotamento e abnegação, na absorção dessa lei que vem do alto, dessas orientações superiores. Eu estou nesse corpo agora, mas eu sou um espírito. Eu vou voltar com que conquistas dentro de mim? Porque todo o resto vai ficar, né? Tudo é emprestado, como diz Emmanuel lá, até o cenário que nós estamos. Quando a gente retornar, a gente vai retornar com a gente mesmo, com o nosso clima íntimo, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. O que será isso que a gente está trazendo dentro da gente, que a gente está tendo dentro da gente? Será que aqui que a gente tem se devotado, né? Elas resumem todos os deveres de caridade e humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação, que é o que a gente está menos vê, né? Hoje, a alma inquieta, querendo sempre alguma coisa, não é aqui, é acolá, ou revoltada, ou indignada, muito distante da resignação que muitas vezes nós vemos. A gente não consegue suportar, tolerar, compreender uma dificuldade de quem convive com a gente sofre, a gente se irrita se não fazem uma coisa que a gente quer, a gente se revolta, fica indignado com... E, na verdade, eu fico pensando que essa seja uma maneira muito triste e doentia de se viver. Talvez porque não olhemos para o alto, né? Não voltemos o nosso entendimento e a nossa razão para a busca do verdadeiro sentido da nossa vida. O coração bate, então, melhor. A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Porque feliz, como a gente vê lá no Céu e Inferno, aqueles espíritos felizes dando um testemunho, relatando como eles se sentiram, e Kardec fazendo as perguntas como um jornalista, lá na Sociedade Espírita de Paris, com aquelas respostas importantíssimas para todos nós que estamos aqui, e aqueles que se sentiram felizes, que descreveram a morte como uma coisa suave, que descreveram que foi feliz, não sentir, abrir os olhos e quantos amigos, eu estou bem, estou feliz, foram pessoas que em todo o tempo fizeram o bem, que em todo o tempo não se opuseram, não deixaram de se devotar a conquistas imperecíveis da alma, de ceder, de compreender. A gente não vai conseguir ganhar no grito, convencer a quem quer que seja. Acho que nem é essa a intenção. É a de entendimento, de reflexão profunda.
é a prece maior que o Cristo fez, foi a sua própria vivência. Recebeu a mulher adúltera ali equivocada e todos os homens que queriam matá-la com as pedras nas mãos, não a condenou, não a rotulou, não falou, você tem mesmo que ser... Não. A recebeu com carinho e a indicou um caminho, um roteiro, também não a deixou na ignorância, na confusão, na falta de um roteiro. Então, esse item 8, talvez, nós possamos compreender de que ele poderia ser para nós um roteiro, que a rebeldia nos afasta desse devotamento e abnegação aos verdadeiros tesouros da nossa vida. A nos dedicarmos a compreender de fato qual atitude temos que tomar. O que precisamos desenvolver? Como empregar a energia que a gente vê lá no Vida e Sexo, energia sexual enviada por Deus, que não é só energia, tem esse nome, mas é energia que a pessoa, aquela que a criatura emprega para tudo, para estudar para uma vacina, para fazer um trabalho que possa levantar, instruir um grupo, para amparar a própria família, para desenvolver uma arte que seja boa para todos, para servir, mas não de uma maneira cega e equivocada. Talvez a gente deva se devotar, se abnegar, arrogar muito a Deus, como diz Emmanuel, para vencermos o mal que está dentro de nós, para amadurecermos a nossa visão de vida, para vermos as coisas como elas são e não como a nossa visão vaidosa impõe ainda, para termos visão. Porque hoje o mundo está como está ainda, muitos em luta, mas outros em fuga, tantos ainda com dor, esperando consolar, procurando consolador com mais dor, com equívocos, por falta de visão. Mas a visão verdadeira da vida já foi trazida por Jesus, repetida no Espiritismo de novo. Interessante que no final ele diz, o coração bate então melhor, se nós estamos nesse devotamento e abnegação. Vou me devotar a não responder, vou me devotar todo dia a não ter essa atitude irritada, vou me devotar a combater essa pena, essa autopiedade de mim, essa irritação. Vou me dedicar mais a procurar a leitura edificante, para me acalmar, para me orientar, para beber da fonte pura que o Cristo trouxe. Saindo da ilusão e da infantilidade de querer uma paz só aparente, só superficial, né? Então, assim, o coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Interessante que quanto mais a gente se devota à melhoria do nosso espírito imperfeito, tentando domar essas más inclinações, que é o que caracteriza o verdadeiro espírita, tentando sentir de Deus qual é o objetivo maior para a nossa encarnação, que paixões eu preciso vencer, que desafios eu tenho dentro de mim para vencer o egoísmo, para que a matéria, os apetites grosseiros da matéria estejam abatidos, sejam muito menores. E o espírito, sim, eu dedique mais ainda às riquezas verdadeiras do espírito, que é o desenvolvimento das virtudes. Aí a gente sente esses golpes, foi assim que eu entendi, pode ter outras interpretações, né? Os golpes do homem velho
quanto menos importante, não no desleixo, no descuido, ou na falta de valor da vida no corpo físico, que é uma bênção. Estarmos encarnados, estarmos na Terra para o aprendizado oportuno, necessário, é uma bênção a reencarnação. Mas é uma bênção para nos abnegarmos e devotarmos ao processo de iluminação íntima, de amadurecimento do nosso espírito em direção às questões superiores da vida. Então, talvez a gente possa identificar nesse 8 um roteiro para a nossa vida, um roteiro de vida, o roteiro que o Cristo trouxe, que reúne ali todas os pontos de vida, de relação, como está na introdução do Evangelho, e que nos garantem a felicidade futura, na vida futura, e que já nessa própria vida a gente colhe, né? Então, é por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Se a gente caminha aproveitando essa passagem aqui na Terra, essa nossa existência, no sentido de fazer valer, de trabalhar os valores do espírito, espirituais, as conquistas imperecíveis da alma, naturalmente a gente vai estar combatendo os apetites grosseiros do corpo, né? Eles não vão falar mais alto do que os nossos anseios verdadeiros de ascensão espiritual. E a gente reconhece em Jesus um mestre amigo que nos conhece profundamente, que acompanha a nossa romagem na Terra há muitas existências, que identifica, como identificou no Mancebo Rico, as nossas fragilidades em que nós temos caído em muitas vidas, e que a gente sabe, confirma o seu amor e interesse profundo no soerguimento das nossas almas, dos nossos espíritos para Deus. Acredita em nós, envia a mensagem, está conosco, nos oferece a oportunidade de trabalhar na seara, no sentido da divulgação do seu evangelho, pelo esforço da vivência, onde quer que a gente se encontre. E dá essa mensagem final, dentre todas esses 4 itens lindos do Cristo Consolador, de que estamos aqui na vida para nos devotarmos e nos abnegarmos. E quando isso acontece, não há espaço para revolta, para reclamação, para rebeldia. Quando há, é que estamos não nos devotando a essa mudança de dentro de nós, que só nós mesmos vamos poder fazer. Então, que Jesus nos fortaleça, estamos todos nesse processo de mudança íntima, de força, de renovação. E somos muito bem-aventurados, somos felizes, porque temos essas instruções divinas que nos abrem os olhos, que nos instruem e que nos alimentam, porque isso é um alimento espiritual para as lutas que temos que travar na Terra, principalmente as de dentro de nós mesmos. E a gente roga a Deus, roga a Jesus, que nós vejamos isso, que nós sintamos com gratidão e possamos, não digo criar nem produzir, mas que possamos desenvolver as virtudes para termos as bem-aventuranças, né? Para sermos felizes verdadeiramente. E, de fato, que nós possamos, né, com devotamento e abnegação, nos devotarmos às questões principais do nosso caminho, da nossa existência. Que é cooperar com Deus na obra da criação, que é avançar espiritualmente, que é ir em busca da nossa felicidade. Então, que Jesus, nesse momento, nesse tempo de dezembro, em que a gente fica tão sensibilizado com a lembrança do seu nascimento na Terra,
Um espírito que não precisava nascer, nem renascer, porque ele nunca tinha nascido, só foi uma vez, ele não precisava nascer na Terra. Mas ele veio para mostrar isso e deixar claro. Ele deixou muito claro, né? Nós possamos nos sensibilizar e avançar. Que esse nascimento do Cristo, que a sua vinda, que os seus ensinos possam repercutir profundamente dentro de nós, mas nos tirando desse sono enfermiço, desse egoísmo atroz que nos paralisa a marcha, dessa impermeabilidade que não nos deixa sensibilizar e sentir a grandeza de Deus e a sua orientação, que a gente possa ter uma visão maior sobre a vida e sobre nós mesmos, com a visão que o Espiritismo nos traz, abrindo mão dos nossos pontos de vista, às vezes, tão ferrenhos, tão medíocres, tão imaturos, que nós roguemos forças para amadurecer. É o que a gente pede a Jesus, né? Porque se nós amadurecermos, talvez possamos colaborar com a obra da criação, com maior alegria, com maior entrega, com o devotamento e abnegação, nessa divisa dessas duas palavras que ele coloca aqui, que a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos receber a paz do seu coração querido, nos incentivando, nos estimulando, nos impulsionando a uma caminhada que é lei, que nós haveremos de caminhar na direção, no progresso das nossas almas, mas que nós tenhamos a vontade de avançar, de operar essa mudança dentro de nós, de romper nossos grilhões de egoísmo, de vaidade, possamos querer avançar ao encontro desse mestre querido, que nos ampara, que nos vê, que nos aguarda, né? Jesus nos abençoe.